Olá, esta é mais uma aula do curso Saberes Docentes e Ensino de Geografia e Formação de Professores, que faz parte do programa de pós-graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nessa aula, nós vamos tratar dessas tradições que compõem aquilo que nós chamamos de geografia escolar, dessa disciplina que foi se consolidando no último século no Brasil. Nós vamos falar, portanto, da geografia escolar como uma composição de tradições e movimentos. E do que nós estamos falando são dessas tradições epistemológicas que vão compor, que vão organizar aquilo que nós vamos conhecer como geografia escolar. O objetivo desta aula, que vai ser uma aula curta, é caracterizar quais são as principais tradições epistemológicas da geografia escolar, identificar discursos, autores, características, contextos, cronologias dessa disciplina, tendo como foco específico a realidade brasileira. Isso é importante dizer que em cada país a geografia escolar teve uma característica específica, uma trajetória específica de formação, e no caso brasileiro não é diferente, nós vamos entender como ela foi se consolidando desde a primeira metade do século XIX até se consolidar hoje como uma geografia importante nos currículos da educação básica em todo o país. Quais são as duas premissas norteadoras desta debate? A primeira é que nós estamos concebendo a geografia escolar como uma ciência paradigmática, conforme nós vimos na última aula, a partir dos debates trazidos principalmente pelo STHs, e também como uma criação originária. E aqui é importante dizer que essa ideia da disciplina escolar como criação originária se funda em todas as pesquisas que colocam as disciplinas escolares, a cultura escolar no centro dos debates. No caso da geografia, a gente tem como um dos principais autores desta perspectiva o Aldiger. A segunda premissa que norteia nosso trabalho é a ideia de entender a geografia escolar como repleta de tradições que são ao mesmo tempo complementares e conflitivas. E aí há um elemento fundamental que, se essas tradições que aparecem numa sala de aula, ou seja, é como se nós tivéssemos múltiplas camadas de tradições epistemológicas se sobrepondo na dinâmica da sala de aula, é fundamental que o professor tenha condições de reconhecer epistemologicamente cada uma delas, para que assim ele possa diferenciá-las, para que ele possa, de alguma maneira, utilizá-las e colocá-las a serviço da aprendizagem dos estudantes. Isso requer uma formação docente que valorize a reflexão epistemológica, a reflexão intelectual e a reflexão sobre o próprio conhecimento e sobre a disciplina escolar, o que é um dos elementos que a gente tem apontado desde a aula anterior. Duas questões de métodos importantes. Na pergunta norteadora do nosso encontro, a questão que nós colocamos é o que há em uma sala de aula de geografia? Então, quando a gente imagina uma sala de aula de geografia típica, o que tem? Então, muitas coisas apareceram. Olha, cartografia, pensamento crítico, localização. Todas essas palavras, elas se referem àquilo que nós estamos chamando dessas camadas que compõem epistemologicamente a geografia escolar. De alguma maneira, nós estamos trabalhando aqui na perspectiva de constituir uma arqueologia do saber nos termos propostos pelo Michel Foucault. A ideia de compreender o conhecimento como um discurso, ou seja, quais são os discursos que estão presentes na dinâmica de sala de aula? Quais são esses discursos geográficos? Como eles se fundam? Quais são as suas concepções norteadoras? Como eles se articulam? Quais são os seus pontos de divergência, de conflito, de clivagem? Então, esse é o primeiro ponto de método que vai permear toda a discussão que nós vamos atravessar nas próximas aulas. E, além disso, nós estamos lendo os textos no interior de contextos. Nós queremos fugir aqui de uma perspectiva internalista que tenta entender a dinâmica de uma disciplina nela mesma, e aí vai muito mais no elemento que vai compreender as nuances da disciplina sem fazer articulações com as questões sociais mais amplas, e também nós queremos fugir de uma visão externalista, que olha para a disciplina ou para o conhecimento simplesmente como um reflexo dos processos sociais que estão acontecendo. Na nossa perspectiva, o que interessa é a articulação entre esses dois processos, ou seja, são os conflitos que surgem desta relação entre conhecimento e sociedade, e nesse caso específico, mediado pelos próprios debates sobre educação, sobre escola e assim por diante. Por isso, quando a gente vai analisar nessa arqueologia do saber quais são os discursos geográficos, algumas questões são fundamentais para a gente fazer a interpretação dessa cronologia epistemológica da geografia escolar.
Estas são algumas das questões, né, elas não dão conta de toda a complexidade do debate, mas são algumas das questões que nós vamos abordar durante o curso, que é como cada uma destas tradições geográficas concebiam nos seus discursos a relação entre geografia e sociedade, como elas concebiam sujeitos e os indivíduos, como elas pensavam a relação entre ensino e pesquisa, como elas concebiam os próprios objetivos da geografia, ou seja, a geografia servia para quê? E qual é a relação que a geografia estabelecia com outras ciências e disciplinas. Ou seja, a geografia era uma disciplina autônoma ou ela estabelecia relações mais subservientes com as outras disciplinas. Então, são pontos fundamentais para a gente ir interpretando como esses discursos geográficos foram sendo constituídos, reconstruídos e foram produzindo novas narrativas com o decorrer do tempo. Portanto, dialogando com pesquisas como, por exemplo, a do professor Genilton Rocha, do professor Eduardo Maia, da professora Dá Martins, nós estamos propondo aqui enxergar pelo menos 6 grandes tradições geográficas e nós vamos falar um pouquinho dessas tradições em cada uma das aulas. Nós vamos falar de uma primeira tradição, que é aquela que remonta ao aparecimento da geografia escolar como disciplina, ainda na primeira metade do século XIX, em 1837, sendo uma data importante, que é a fundação do Colégio Pedro II, que nós podemos chamar de uma tradição mnemônica, ainda aquela geografia conteudista, das listas infindáveis de termos a serem decorados. É a geografia, por exemplo, marcada no texto clássico do Aires de Casal, Colografia Brasílica, né? Esta é uma tradição importante que se mantém, ou seja, de uma lógica constitutiva da geografia que traz a ideia de uma geografia desinteressante e enfadonha nos termos, por exemplo, propostos pelo Yves Lacoste. Nós temos uma segunda tradição, que é chamada tradição clássica, que se inaugura na transição do 19 para o 20 e que tem a ver com a obra desses primeiros geógrafos e geógrafas formados nos cursos superiores, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Nós estamos falando aqui de Delgado de Carvalho, nós estamos falando de Maria Conceição Vicente Carvalho, nós estamos falando de Haroldo de Azevedo, nós estamos falando de uma série de autores que vão trazer essa perspectiva de uma geografia renovada na lógica daquilo que o Delgado de Carvalho vai chamar de orientação moderna de geografia. É fundamental perceber que esta tradição clássica vai ser muito crítica a essa lógica conteudista, descritivista, mnemônica da tradição anterior. E é importante a gente saber separar esses elementos, porque durante muito tempo a nossa crítica aos primeiros autores da geografia, esses autores da década de 1930, 40, os culpava pelo tradicionalismo, ou, na verdade, pelo descritivismo, por essa lógica mnemônica que não, ou seja, que eles estão criticando. E aí, ao acessar os textos diretos desses autores, as críticas que eles construíram, nós vamos perceber a importante contribuição que esses autores deram para a formação desse campo científico e escolar no Brasil. Por isso nós estamos chamando de tradição clássica. E aí aqui é um debate fundamental, que a gente pode inclusive retomar no Ítalo Calvino, da importância de voltar o tempo todo dos clássicos. É fundamental que a gente retome esses clássicos para entender quais são os princípios e fundamentos da disciplina, da ciência da qual nós fazemos parte. Depois nós temos uma tradição quantitativa, que vai ser marcada pela formação do Conselho Nacional de Geografia, depois pelo IBGE, por essa geografia atrelada também à dinâmica do Estado, e que de alguma maneira aparece e tensiona com a geografia escolar quando a gente observa alguns exercícios típicos que ainda são utilizados, como a utilização de gráficos, muitas vezes pautado numa lógica quantitativa, sem uma reflexão mais ampliada disso. Nós temos uma outra tradição que é bastante presente, que é chamada tradição crítica, e aqui a gente poderia colocar em plural, tradições críticas, que muitas delas se fundam na perspectiva materialista história dialética, mas a diferença de percepções, uma percepção mais marxista, uma percepção anarquista. Então esse é o debate. É possível dizer que essa tradição é a tradição que maior impacto teve na consolidação da geografia escolar, e a gente vai depois entender um pouco como essa tradição dialoga com as outras tradições anteriores. É possível falar de uma tradição neoliberal que se funda especialmente a partir de uma certa adesão com as perspectivas fenomenológicas, e aí é fundamental a gente perceber que existem perspectivas fenomenológicas de caráter mais crítico, mas existe de forma mais hegemônica perspectivas fenomenológicas que aderiram abertamente a reformas neoliberais da educação, como aquelas que nós encontramos nas expressas nos parâmetros curriculares nacionais, aquelas expressas atualmente na Base Nacional Comum Curricular, e nós vamos falar, portanto, como vai se constituindo essa tradição neoliberal, que é uma tradição dos últimos 20 anos.
E nós estamos vendo nas últimas décadas, nos últimos anos, emergir uma nova tradição, eu estou chamando de uma nova tradição aqui, que é essa chamada tradição pós-colonial, decolonial, que vai remodelar, reposicionar o debate, principalmente em diálogo com a tradição crítica. Ou seja, se a tradição crítica tem na centralidade da classe a sua crítica e a forma de compreender esta relação crítica entre sociedade e geografia, outras condições, outros elementos, outros recortes aparecem na tradição colonial, pós-colonial, que vão colocar a ênfase do debate sobre raça, sobre racismo estrutural, sobre questões de gênero, sobre as múltiplas desigualdades que se colocam também nas múltiplas espacialidades do mundo contemporâneo. É importante dizer que essa imagem que está aqui representa um pouco essa ideia do que nós estamos falando quando falamos de tradições em movimento. Todas essas tradições se reúnem numa sala de aula. E é, portanto, tendo conhecimento, capacidade de apreensão, de crítica, de reflexão sobre essas condições, que o professor pode efetivamente enfrentá-las, posicioná-las, colocá-las a serviço do processo de ensino-aprendizagem. Então, nas próximas aulas, nós continuaremos a falar dessas temáticas, aprofundando as características, os discursos, os sujeitos de cada uma dessas tradições. Até lá!